Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, uma semana que iniciamos com esse estudo do Livro dos Espíritos. O primeiro livro, é sempre bom lembrar, o primeiro livro codificado, arrumadinho, didaticamente por Kardec, para o nosso entendimento. E é com muita alegria, com muito prazer que nós estudamos com vocês já há algum tempo, né, Nilton? É verdade, já vamos para o terceiro ano, né, Célia? E o mais importante é que a gente tenha esses entendimentos e que possamos trazer para a nossa vida, para empregar no nosso dia a dia. Nós temos uma companheira que ela diz, e é verdade, é preciso sentir isso. Não adianta guardar só no nosso cérebro. É preciso que a gente sinta esses ensinamentos. Porque compreendendo, tudo vai ser muito mais fácil para todos nós. E Kardec teve esse trabalho imenso. A gente percebe nós estamos agora na questão 699, e as perguntas e respostas anteriores, a gente vai perceber que existe, em várias delas, repetições das dúvidas de Kardec. Existe uma didática, né, Célia, em fazer com que essa matéria seja colocada de uma forma crescente. Crescente, é sempre. A gente lembra lá dos sonhos, né? O que a gente precisa saber para entender a questão 699, ele foi colocado em questões anteriores, para que é uma sucessão de conhecimentos adquiridos. Mas isso não impede você que está chegando agora, então como é que eu vou continuar, se eu não vou entender, se eu não estive presente, se eu não acompanhei as anteriores? Não tem problema. Vamos daqui para frente, porque esse estudo, além dele estar nas nossas redes sociais, todos eles, além de estar lá, esse estudo não termina nunca. É verdade. Acabou esse livro, é preciso que se volte e comece tudo de novo, e sempre assim, porque cada vez que a gente lê, cada vez que a gente para estudar, a gente começa a gente vê a questão, vê a resposta sobre outro ângulo. É por isso que ele não tem fim. Ele tem início, mas não tem fim. Nós vamos estar sempre numa fase diferente daquela em que nós lemos da primeira vez, aquela pergunta e aquela resposta. Um amadurecimento maior. Do nosso amadurecimento, do nosso entendimento, da própria situação que nós estejamos vivendo naquele momento, nós vamos receber aquela informação de uma forma diferente. Importante também, Célia, lembrar que Kardec, quando começou a codificar essa doutrina, ele não trouxe como religião, ele trouxe como uma ciência. O estudo veio como uma descoberta. Foi através, nós já falamos aqui das mesas girantes, da descoberta de que ali havia uma inteligência, e ele começa então a fazer todo um estudo em cima daquela energia que existia, que movimentava aquelas cadeiras, quando ele descobre que ali era um espírito de um homem que já havia vivido na Terra. Então ele traz para nós essa descoberta que ele teve, e ele codifica com auxílio dos próprios espíritos. Isso a gente sabe, evidentemente, que já estava tudo combinado no plano espiritual, de vir esse Consolador para nós. Jesus já havia prometido que mandaria um Consolador. E que ficaria conosco para o resto dos tempos. E aí, Nivaldo falou que sobre religião, não é uma religião, mas o Espiritismo, se a gente for parar
e analisar a doutrina espírita. Ela cumpre o papel da religiosidade que precisamos? Cumpre. Perfeitamente. Ela nos religa ao nosso Pai? Sim. Completamente. Então, a gente pode encarar pelo lado... O importante, né, Célia, é que não foi criado como Não uma foi. religião. Não Mas foi. sim como uma ciência, uma filosofia. Mas esse aspecto moral dela... moral que ela nos obriga a seguir, nos leva a uma religiosidade. Ela nos obriga Uma doutrina de vida. a fazer essa Uma reflexão. mudança de vida. É. Completamente dos nossos entendimentos. E aí voltamos a dizer, né, Célia? Por isso que a doutrina espírita, nós falamos que é uma doutrina consoladora. Ela nos consola no momento em que ela nos esclarece. Então vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo, agradecendo, Pai, sempre a Ti. Agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus por toda essa dedicação, por todo esse carinho, por todo esse amor que recebemos dele. Agradecemos aos nossos mentores, a toda essa espiritualidade que coordenam, porque esses estudos, antes deles se concretizarem aqui na matéria, ele já foi planejado no mundo espiritual. E agradecemos a esses amigos também por essa dedicação, pela seriedade com que encaram esses nossos encontros. Mestre Jesus, que a Tua luz nos ilumine sempre, que a Tua luz nos abra os pensamentos para que possamos, Mestre, assimilar esses ensinamentos. E te agradecemos, Mestre, ao mesmo tempo em que te pedimos que o Teu amor, a Tua serenidade, a Tua harmonia possa estar presente sempre em nossas vidas. Nos ilumine, nos ajude, nos alimente nessa nossa vontade de procurar esses ensinamentos, de assimilar esses ensinamentos. Que a Tua paz, Mestre, o Teu amor esteja sempre em nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. E para a nossa página de reflexão, para o restante da semana, que a gente sempre pense nisso, vai ser colocado na tela para que vocês leiam junto conosco e diz: o que parece ser o fim é só a vida em transformação. Então, o que parece ser o fim nos leva a questionar. Então, o fim não existe? Não, ele não existe. O fim, o que a gente chama de fim, é só o início de uma transformação. E quando a gente pensa nesse fim, a gente pensa sempre na morte. Perfeito. No desencarne. E o desencarne, a morte, é o fim? Porque a gente costuma limitar o berço e o túmulo. Esse período em que chegamos e partimos. O início e o fim. Mas esse fim não é fim. É só uma transformação. É isso que nós precisamos entender. E em tudo, vamos aplicar esse pensamento. A transformação, ela vai acontecer sempre em nossas vidas. Vamos pensar numa enfermidade. Após essa enfermidade, porque ela passa, ela não vai durar para sempre.
Ela pode durar nessa existência? Pode durar nessa existência, mas o que é essa existência na eternidade? Mas ela vai passar. E após essa enfermidade, existe naturalmente uma transformação. Transformação essa que tende a ser para melhor, mas também pode ser para pior. Depende da nossa escolha, depende do caminho que vamos, da leitura que nós vamos fazer daquele ensinamento que nos chegou. Então, a transformação, ela vai sempre existir em nossas vidas. A gente precisa lembrar disso. Não é o fim. É só o período de transformação. Daqui a pouco nós vamos estudar aqui, né, Célia, a lei de destruição. Que a princípio, a gente pode entender, né, destruição, destruir. Acabou. Acabou? Não acabou. A gente vai entender dentro do estudo dessa lei, que é uma lei divina, que é uma lei de Deus, que para que a gente possa ressurgir numa versão melhor, é preciso que a gente termine uma etapa, termine uma fase. E isso para tudo na natureza. Que como estamos sempre em progresso, em progressão, tudo precisa terminar para começar de novo, mas começar de uma forma melhor. Pra gente, quando a gente, uma casa, uma construção, já abalada nos seus alicerces, para que se construa alguma coisa sólida, é preciso que aquilo... Destrói e faz de novo. Faz de novo. É o fim? Não é o fim. É o começo, é o início de um novo começo. E isso serve para a gente também. Para a gente. Para o nosso espírito. Perder esse corpo físico para ressurgir numa outra oportunidade, numa versão melhorada, numa versão melhor. Então, o que parece ser o fim é só a vida em transformação. A vida em transformação. Vamos ao nosso estudo. Vamos ao nosso estudo, Célia. Nós estamos estudando as leis naturais, né? Estamos na terceira lei, na lei de reprodução. Nós já estudamos a lei de adoração, trabalho. Nós já estudamos a lei de trabalho e agora estamos estudando a lei de reprodução. Na questão 698, que a gente viu semana passada, mas vamos dar repassar ela novamente para a gente pegar o embalo. Porque a gente está falando em celibato e casamento. Casamento e celibato. E aí a gente na questão 698, Kardec pergunta se o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus. O celibato voluntário. E o que os espíritos respondem? Não. Todo mundo sabe o que é celibato. O celibato é a ausência do sexo. A ausência. É muito comum dos padres. Que não padres, é casado, dos padres. Muito comum dos eximir do casamento. Então, o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? E eles respondem não. E os que vivem assim, por egoísmo, desgostam a Deus e enganam todo mundo. Enganam o mundo. Então a gente precisa entender aqui, Célia, por que eles falam na palavra egoísmo. Porque eles, nas respostas, né? Na resposta ele nos diz que eles entendem esse ato de celibato voluntário como um egoísmo. Você se ausentar de ter uma família. É um egoísmo seu, de querer ficar sozinho. É assim que a espiritualidade nos responde. É porque como se nós encararmos celibato como a ausência do casamento, a ausência da família. Da família, não ter aquele compromisso, né, de constituir uma família. Se a gente encarar o celibato nessa ausência de sexo,
E esse voluntário, esse celibato voluntário, a gente vai lembrar de quem? Da nossa irmã Dulce. Mas ela não se isolava, muito pelo contrário. Nós vamos ver que, mais aqui na frente, Kardec vai apertar um pouco mais, e os espíritos vão nos responder exatamente isso que você está nos dizendo, Célia. Ele se refere mais aqui àqueles casos em que você é obrigado por uma condição imposta. Mas antigamente, o jovem, ele era praticamente obrigado a seguir a educação sacerdotal. Praticamente ele era obrigado. Hoje não. Hoje, a grande maioria das vezes, a pessoa, ela faz a opção de se dedicar àquilo. Então, esse celibato voluntário. Mas ele é agradável a Deus. Por isso que eu dei o exemplo da irmã Dulce. A irmã Dulce, ela fez a opção de um celibato. Mas ela se isolava? Não. Então, o que ela fazia, a dedicação dela, a preocupação dela com os mais necessitados, isso era agradável aos olhos de Deus. Agora, aquela reclusão que a gente faz por opção de ficar só em contemplação, não é agradável. E aqui eles dizem, continuam, né, Célia? Desgostam a Deus e enganam todo mundo. Por que os espíritos usam essa palavra enganam a todo mundo? Porque nós temos que entender, Célia, que a necessidade do sexo é fisiológica. É fisiológica. Então, eles colocam aqui, enganam todo mundo. Por quê? Aí a gente vamos fazer a nossa reflexão do que significa isso. Se o sexo é uma questão fisiológica e a espiritualidade nos diz que o celibato voluntário, os que assim vivem, é por egoísmo e enganam todo mundo, é para a gente fazer essa reflexão. A 699. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade. Sim. O exemplo que eu usei. E aí nós podemos falar na Irmã Dulce. Francisco de Assis. Podemos falar... Uma pessoa... Madre Teresa de Calcutá. Que eu adoro, Madre Teresa de Calcutá. E tantos outros aí, né, Sérgio? Tantos outros tem aí. Fabiano. Fabiano, né? Tem tantos que estão... Tem o Divaldo, que está aqui ainda, Chico, junto conosco. Chico, né? Então tem muito. Esse bem para a humanidade, esse bem coletivo. É verdade. Não é aquele estado de contemplação. É a serviço da humanidade. Quem não teve a oportunidade, e quem tem a oportunidade de ir a Salvador e ver a obra da Irmã Dulce, não tem coisa igual. E pensar que essa criatura começou num quarto. Começou numa casinha minúscula, emprestada, que foi despejada. Foi para um galinheiro e está lá. Uma grandiosidade de obra. Então, repetindo a pergunta de Kardec, da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade?
E a espiritualidade nos responde: isso é muito diferente. Eu disse, isso é muito diferente em relação à pergunta anterior. Pergunta, 698. Qual foi a pergunta? Por isso, o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus. Por isso que eu fiz questão, nós já tínhamos visto essa pergunta a semana passada, mas voltar a ela para que a gente fazer esse link. E aí ele nos responde: isso é muito diferente. Eu disse, isso é a espiritualidade nos falando, nos respondendo. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Então, todo sacrifício pessoal é meritório. Quando o objetivo dele é o bem coletivo. A gente sempre fala aqui, né, Célia, os espíritos falam em finalidade útil, finalidade fim útil. Então, quando há um fim útil, e nesse caso aqui, um serviço para a humanidade, é claro que é meritório. E eles ainda nos dizem: quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Mas não é? É claro isso. Quanto mais eu me sacrifício em prol de uma coisa coletiva, de uma utilidade coletiva, maior vai ser o meu mérito. E a gente até diria, né? O que importa é a intenção. A intenção. Também não nos adianta sair procurando sacrifícios imensos. O que nós precisamos fazer, o que nós temos que fazer, está aqui, à nossa volta. É uma questão de, como Jesus nos disse, ter olhos de ver. Então, às vezes, né, Célia, você está falando isso, lembrando aqui, a gente, no ímpeto de sermos úteis, nós saímos em busca de fazer a caridade fora e esquecemos de verificar o que temos que realmente fazer dentro do nosso próprio lar. Então, a caridade tem que começar aos mais próximos de nós. É uma irradiação. E aí tem uma nota de Kardec. Não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que ele próprio fez. Olha bem o que Kardec afirma. Não é possível que Deus se contradiga. Isso nunca vai acontecer. Nem que ache mal o que ele próprio fez. Tudo que ele faz e fez é perfeito. É divino. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação da sua lei. Se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoística, eleva o homem acima da sua condição material. É o que nós falamos aí da Madre Teresa de Calcutá, da Irmã Dulce, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo e tantos outros que a gente pode relacionar, como Divaldo Franco, o Chico Xavier, né? Se absteve do relacionamento, mas em prol de uma causa muito maior, humanitária. O Divaldo fala, né? Ele não teve a constituição
tradicional da família, mas ele tem para mais de 600 filhos. Verdade. Porque são filhos do coração. É a família dele, é em prol desse contingente humano que ele se dedica. E é muito mais abrangente. Não é só a essas crianças, a esses adolescentes que o trabalho se resume. Então, todo e qualquer sacrifício pessoal em prol da humanidade, sem qualquer ideia egoística, isso é agradável a Deus. E aí, com essa questão agora, Célia, a gente encerra esse tema do casamento e celibato e vamos abrir um outro tema que é falar sobre poligamia. Poligamia. E a primeira pergunta que Kardec faz é a de número 700, aos espíritos. Ele indaga: a igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui um indício da proporção segundo a qual devem se unir? Então, eu até fui lá pesquisar, Célia, a proporcionalidade atual entre os sexos. E se vocês forem pesquisar lá no Google, a gente vai achar 101,8 homens para cada 100 mulheres. Então, é uma proporcionalidade. E aí tem lá uma observação que a partir de 1960 começou a haver um crescimento pequeno, mas acentuado do sexo masculino. Mas até então era proporcional mesmo. Né? Hoje a gente tem 101,8 para cada 100. Então a gente vê que muitas das vezes a nossa ideia é errônea, porque a gente tem 1000 maneiras de falar sobre isso. E aí, Kardec pergunta, repetindo novamente a pergunta, né? A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui um indício da proporção segundo a qual devem se unir? E eles respondem sim, pois tudo tem um objetivo na natureza. E a gente vê, então, só falando novamente, já tínhamos dito, né, um fim útil. É o que eles dizem, tem um objetivo, tudo tem um objetivo na natureza. Na natureza, então, tudo é equilibrado. Tudo tem que ter um fim útil. Tudo, tudo. E na questão 701, Kardec continua com as perguntas, mais sobre essa pergunta, né? Sobre poligamia. Qual das duas? A poligamia ou a monogamia é mais conforme a lei da natureza? Qual das duas? Poligamia ou monogamia? Qual das duas? Só fazendo um parênteses, Célia, pedindo até perdão para vocês, mas por que Kardec faz essa primeira pergunta 700, até me ocorreu agora? Porque a gente sempre ouviu, ou muitos de nós já ouvimos, né, aquela história de que existe 10 mulheres para cada homem. Aham. Já ouviu falar aí? Tem. Kardec, é por isso que eu falei das nossas divagações. E, na verdade, não existe. A proporção é equitativa. Porque a gente levanta 1000 teorias. Porque está difícil arrumar, porque agora está assim. Porque então, a proporção é igual. Existe um equilíbrio nisso tudo. É o que a espiritualidade nos diz. E os nossos ancestrais, né, Célia? Nós sabíamos lá que tinha lá os faraós, né, com as centenas de mulheres, né? E por isso que Kardec levanta essa poligamia. Essa poligamia. Porque ainda hoje, nós temos lugares onde a cultura é essa. Então, mais uma vez, Kardec faz essa pergunta à espiritualidade. Qual das duas, poligamia ou monogamia, é mais conforme a lei da natureza? E eles nos respondem: a poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus,
tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Casamento, segundo a Deus, segundo as leis do nosso Pai, ele se fundamenta na afeição. Na poligamia, não há afeição real. Há apenas sensualidade. Sensualidade. Então, qual das duas? E qual das duas é mais conforme a lei da natureza? Poligamia ou monogamia? Se as vistas de Deus, a união de dois seres, elas se fazem pela afeição, se essa é a lei de Deus, é a afeição que vai unir dois seres, e na poligamia não existe essa afeição, qual a mais? Qual a mais? Qual a que melhor se serve às leis do nosso Pai? E na pergunta anterior, não foi na pergunta anterior, não, foi naquela da abolição do casamento. O casamento e celibato, você quer dizer, né? Se o casamento, isto é, a união permanente de dois seres é contrário à lei da natureza, e eles nos dizem que é um progresso na marcha da humanidade. Esse casamento, essa união por afeição. Não é esse casamento que nós instituímos, não é esse. É por afeição. E o que a gente vê do casamento hoje? Por que esses casamentos são assim tão dissolúveis? Quantos interesses, quantas segundas intenções existem por trás de todo aquele cerimonial? Até no livro no Evangelho diz que no princípio, a união dos seres, né, no princípio não tinha interesse. Hoje não, hoje é diferente. Hoje nós temos interesse. Tem uma nota de Kardec, né, Sara? Tem uma nota de Kardec. A poligamia fosse conforme a lei da natureza, se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deverá ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos. Nós falamos lá da proporcionalidade. Da proporcionalidade. Então, como alguém vai ficar sem marido ou sem mulher? Alguém vai ficar sem marido, não. Alguém vai ficar sem homem ou sem mulher. Porque o que é a poligamia? É um homem, e olha que até na lei instituída é machista. É um homem ter várias mulheres, não é ao contrário, uma mulher ter vários homens. É um homem ter várias mulheres. Então, Kardec nos diz, se e a gente vê que se não entra no jogo, né? Se a poligamia fosse a lei da natureza, se fosse, né, lei da natureza, deverá ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade dos sexos. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes, e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco. É o que a gente observa, né, Sérgio? É o que a gente observa. Tem diminuído essa prática no mundo inteiro. Tem alguns lugares onde é cultural isso? Tem alguns lugares. Faz parte da educação,
Mas, assim como aconteceu na maioria dos outros lugares, vai acontecer também. Esse aperfeiçoamento social vai fazer com que, pouco a pouco, desapareça Da Terra. E a gente, com isso, Célia, conclui, então, a lei... A terceira lei, né? A terceira lei, que é a lei de reprodução, e a gente vai dar início agora ao estudo da lei de conservação. É a quarta lei. Lei de conservação, que nós vamos estudar instinto de conservação, meios de conservação, gozo dos bens terrestres, necessário e supérfluo, privações voluntárias e mortificações. Então, começando no primeiro tópico, que é instinto de conservação, Kardec faz na questão 702 a seguinte pergunta aos espíritos: o instinto de conservação é uma lei da natureza? Instinto de conservação, instinto de você se manter vivo. É um instinto. Nós nos protegemos, nos defendemos. E eles vão dizer para nós, sem dúvida, é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns, ele é puramente maquinal. Em outros, ele é raciocinado. Então, esse instinto de conservação, o instinto de nós nos protegermos, é nato de todos nós. Se alguém ameaça jogar alguma coisa em nós, nós rapidamente fazemos um movimento. Nós queremos colocar a mão na frente para nos defender. Chegamos para trás. Fechamos os olhos, não é isso? É um instinto natural. Então, e ele coloca aqui, Célia, que é puramente maquinal, e esse puramente maquinal é exatamente esse instinto de você fechar os olhos, colocar a mão na frente, se defender. Você colocar a mão em uma chapa quente e imediatamente você tirar, esse é um instinto maquinal. E aí ele diz em todos os seres vivos, todos. Não é só o homem, em todos os seres vivos. Quem já tem pet em casa e já tentou vaciná-lo? O que tem que fazer? Tem que segurar, porque o instinto dele é de fugir, é de se defender. Ele não sabe que você está simplesmente querendo protegê-lo. Ele sente como uma agressão. Então, ele quer escapar. Então, Kardec fala nesse puramente maquinal e em outros ele é raciocinado. Como que a gente pode entender esse esse instinto de conservação raciocinado? Ora, eu vou atravessar uma rua. Eu vou raciocinar, eu vou olhar, eu vou pensar, não, pera, eu estou na faixa, vem carro, eu estou raciocinando. Então, nesse momento, eu estou usando esse instinto de conservação raciocinado. Mas, Nivaldo, quando você falou da chapa, botar a mão na chapa, sim. Nós podemos, por descuido, coloca a mão lá. Mas eu sei, aí eu já passo a saber que aquela chapa lá está quente. Eu não vou colocar mais a minha mão lá. Isso aí já virou um raciocínio. Um conhecimento. Né? Já virou um conhecimento. Exatamente. E em vários outros momentos, por exemplo, nessa cidade que nós vivemos, quantas vezes nós vamos ver noticiário na linha amarela, por exemplo, várias pessoas abaixadas no ônibus. Instinto de conservação. Instinto de conservação. Sério? Raciocinado. Nós adquirimos a prática de deixarmos de ir a determinados lugares e a sair determinadas horas. O que é isso? Instinto de conservação raciocinado. Né? Estamos nos defendendo. Aí na 703... Kardec pergunta: com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação?
Todos os seres vivos. Todos os seres Porque vivos. o animalzinho, se você colocar ele numa chapa quente, ele vai tirar a patinha. Se você tentar perfurar com uma seringa, ele vai tentar se defender. Ele também tem esse instinto. Até a planta. Até a planta. Até a planta. É. A gente percebe que não seria, é um instinto de conservação ela procurar o sol. Né? Se você colocar, ela se curva toda à procura do sol. É um instinto de conservação, ela precisa dos raios solares. Então, repetindo a pergunta, com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? E aí a espiritualidade nos responde, porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso, foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles, os seres vivos, o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Nós sentimos Deus, nós sentimos essa necessidade de conservação instintivamente, sem que percebamos. Sim, é isso mesmo. Essa necessidade, e aqui quando eu estava lendo, porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Então, e nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. Nós temos um tempo de chegada e temos um tempo de partida. É o que a gente sempre fala, né, Célia? Nós não estamos aqui a passeio. Não estamos. Nós fizemos Viemos para alguma coisa útil. Fizemos uma programação lá em cima reencarnatória. Então é preciso que a gente cumpra essa programação e faz parte desse cumprimento esse instinto de nós sobrevivermos. E aí, porque se a gente não sobreviver, não adiantou nada, todo o esforço de estarmos, de nascermos, né? Essa toda e qualquer intenção, não precisa nem que se faça, nem que se coloque em prática. Toda e qualquer intenção de burlar essa lei, esses desígnios do nosso Pai, é falta gravíssima que vamos nos imputar. Então, nós temos um tempo de chegada e todos nós, todos os seres vivos, Kardec já dizia, está lá no túmulo dele, nascer, viver, morrer, progredir sempre. Nascer, viver, progredir sempre, morrer e renascer. E renascer. Então, nós temos essa vida que nos cabe, essa vida de todos os seres vivos, ela precisa ser vivida segundo os desígnios do nosso Pai. Perfeitamente. Célia, então, com essa... mais uma coisinha, Nivaldo. E aí a espiritualidade nos diz assim, nós, o sentem instintivamente. Essa conservação, essa necessidade de conservação é instintiva. Ela está aqui dentro de cada um de nós. A gente não fala assim, não, eu não posso sair porque tem uma lei natural chamada lei de conservação. Não é instintivo. Não vou não, porque é perigoso. Quando ele fala, Célia, ele divide na maquinal para raciocinada. Isso. Essa maquinal, esse instinto, quando alguém ameaça jogar alguma coisa em nós já fechamos o olho e nos protegemos. A gente não pensa. Vou fechar o olho, vou me proteger. É instintivo. Nós já tomamos essa reação imediatamente. Vamos parar aqui, né, Nilton? Nós vamos ter que parar por aqui hoje. Agradecemos
a todos vocês que estiveram conosco nessa noite de estudo, mais uma vez, e pedindo a Deus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos traga sempre o discernimento, o entendimento necessário para que a gente possa, diante de tanto conhecimento adquirido aqui, a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia, nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, no nosso conhecimento, que passe a fazer parte da nossa mente, dos nossos conhecimentos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. E uma excelente semana para todos vocês. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.